Pessoas do meu Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Martins, sou professor e plantonista de matemática do curso Anglo e vamos falar sobre a questão 26 do simulado que vocês acabaram de fazer? A questão fala que João anotou em ordem crescente os números ímpares positivos de forma a formar um calendário semanal. E ele fez isso de forma consecutiva. Então foi do 1 para o 3 para o 5 para o 7 e assim sucessivamente, como mostra a figurinha. O comando é bem sucinto. Ele pergunta a soma dos 7 números que ocupam a 16ª semana. Ou seja, a questão está querendo que a gente calcule os termos que vão ocupar esta linha do nosso calendário estranho ou da nossa matriz. Sim, você pode interpretar isso como uma matriz, visto que uma matriz é formada por linhas e colunas com entradas, com informações dentro da sua matriz. A gente não vai tão longe para resolver, só fica aí a curiosidade. Como a gente vai resolver isso? Sem surto, respira. Perceba que não importa de qual linha você esteja falando, mas pega, por exemplo, essas setinhas aqui em azul que eu vou fazer. Perceba que não importa se você está indo do domingo da primeira para a segunda semana, você está somando 14. Tá. Perceba que isso também está acontecendo da segunda-feira, quando você vai da segunda para a terceira semana. Perceba que isso também vai acontecer na quinta, quando você vai da primeira para a segunda semana. Você sempre está somando 14 nessa brincadeira. Faz sentido. Veja que você está falando de uma semana de 7 dias, de boa, e que sempre quando a gente vai calcular mentalmente o dia da semana que vai cair, por exemplo, hoje eu estou gravando isso num domingo. Se eu quiser calcular o domingo da semana seguinte, eu vou somar 7 dias. Mas como a gente está falando só de números ímpares, a gente vai somar 14. Porque dentro desses 7 dias, você teria pares e ímpares e você ignora os pares. Então você vai ter que andar um pouquinho a mais, você vai ter que andar o dobro para conseguir uma quantidade de 7 números ímpares consecutivos. Ou seja, a gente sempre está somando 14. É isso basicamente que eu quero dizer para vocês. Isso aqui então vai se formar uma PA. Vamos tentar enaltecer qual vai ser o termo geral dessa nossa PA? Um termo qualquer dessa nossa PA, um TN, por exemplo, ele poderia ser representado como o termo inicial, ou o T1, mais n-1 vezes a razão. Isso falando de uma PA genérica. Mas aqui nós não queremos calcular um termo aleatório da nossa PA e nós já sabemos a razão dessa nossa PA. Vocês concordam comigo, ou pelo menos eu acho, que a razão da nossa PA é 14 e nós queremos calcular o 16º termo dessas nossas PAs. Ou seja, nós queremos o 16º termo e isso aqui vai ser igual ao T1 mais 16 menos 1 vezes a razão que é 14. Ou seja, o nosso 16º termo é o T1 mais 15 vezes 14. Tá, Martins, o que a gente vai fazer agora? A partir de agora, você tem duas formas de resolver. Você poderia fazer no braço, você poderia calcular esses termos aqui. Você poderia calcular o domingo da 16ª semana, você poderia calcular a segunda da 16ª semana, até o sábado da 16ª semana, certo? Você poderia calcular isso no braço e depois somar todos esses termos. Mas eu vou dar uma sugestão um pouquinho mais bonitinha. Vamos lá. Na prática, ele está querendo a soma dos 7 termos correspondentes à 16ª semana. Ou seja, ele está querendo o domingo da 16ª, ele está querendo a segunda da 16ª, mais o sábado da 16ª. Mas a gente viu que todos esses termos fazem parte de uma PA. A gente escreveu o termo geral ali do lado direito da sua tela que você está vendo. Ou seja, o domingo da 16ª semana é o domingo da primeira mais 15 vezes 14. Certo? Da mesma forma, a segunda da 16ª semana é a segunda da primeira mais 15 vezes 14. Vou colocar 3 pontinhos para a gente não ficar até amanhã fazendo conta. E a gente tem que o sábado
da 16ª é o sábado da primeira, mais 15 vezes 14. Olha como a conta simplifica. Esse 15 vezes 14 aparece em cada um dos 7 termos, ou seja, ele se repete 7 vezes. Então vamos colocar esses 15 vezes 14 todos juntos aqui. Como são 7 números na 16ª semana, o 15 vezes 14 aparece 7 vezes. E além disso, o que vai sobrar aqui na nossa conta vai ser, vou botar um parênteses grandão aqui, o domingo da primeira, a segunda da primeira, mais 3 pontinhos, o sábado da primeira. Olha como isso aqui é mais bonitinho da gente trabalhar. Porque o domingo da primeira, a segunda da primeira e o sábado da primeira, por exemplo, fazem parte dessa primeira linha aqui do nosso calendário. Perceba que os números são bonitinhos e são inclusive mais fáceis de você fazer a conta na mão. Quando você fizer a conta na mão, você vai ter que isso aqui é 49. Ou seja, esse parêntesesão aqui vai dar igual a 49. Então, o resultado da conta que ele está querendo que a gente faça é 7 vezes 15 vezes 14 mais 49. E o resultado dessa conta, se você fizer direitinho, vai dar 1519. É o referente à soma dos 7 termos da 16ª semana. Item D. Essa foi a questão 26, eu espero que todos vocês tenham acertado. Bons estudos para vocês, viu? Tchau, tchau.